Graça e paz, nós estamos fazendo uma série de devocionais em resposta à Semana Santa, esta semana em que os cristãos consideram a Páscoa e lembram da verdade gloriosa que Cristo Jesus morreu em favor de seus eleitos. E para esta meditação eu gostaria de ler com você em Lucas, capítulo 23, versículo 33 e 34. A palavra do Senhor nos diz assim: Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Observe, Cristo Jesus havia sido levado ao Calvário como um cordeiro mudo. Ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas não abriu a boca. E na cruz, quando seus lábios se abrem pela primeira vez, suas primeiras palavras são de perdão. Jesus fez tudo isso e agiu desse modo para cumprir sua missão, a missão que o Pai havia dado a ele. E qual era a missão de Cristo Jesus? Nessas palavras pronunciadas, nós já inferimos e já temos princípios que apontam para a missão de Cristo Jesus. Primeiro, sua missão era interceder pelos transgressores. Quem era o homem crucificado naquela cruz? Seria mais um criminoso? Um inimigo de Roma, como outros que haviam sido crucificados ali para servir de exemplo para a população? Seria um mártir apenas? Não. Aquele que está sendo crucificado é o Filho de Deus, o Messias prometido, o cumprimento das Escrituras. Em Isaías 53, versículo 12, nós lemos que ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. E aqui nas palavras de Jesus, Pai, perdoa-lhes, a profecia está sendo cumprida. O servo sofredor estava a executar sua missão, ele estava intercedendo por pecadores. Sua missão era também de curar a cegueira dos transgressores, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso não quer dizer que os opositores de Cristo eram ingênuos com relação à crucificação, mas o significado dessas palavras é que eles eram ignorantes em relação à grandeza do crime que eles estavam cometendo. Eles não sabiam que era o Senhor da glória que eles estavam crucificando. E quão triste é pensar que essa condição de cegueira espiritual é a condição de muitos hoje. Há muitos que menosprezam o Cristo de Deus, há muitos que repelem os convites de salvação que o Evangelho oferece. A missão de Cristo Jesus era interceder pelos transgressores. Pai, perdoa-lhes. A missão de Cristo Jesus era interceder a fim de curar a cegueira dos transgressores, pois eles não tinham a noção do crime tão hediondo que eles estavam cometendo. E a missão de Cristo Jesus era expiar os pecados de transgressores. Como um Deus justo, afinal, pode atender o pedido de Jesus? Pai, perdoa-lhes. Como um Deus santo pode perdoar os pecados de transgressores, pecadores, ímpios, a ponto de sacrificar um inocente, de executar um inocente? Será que o pedido que Jesus faz ao Pai era um pedido de não leve em conta estes pecados? Será que era um pedido para que Deus, Pai, fingisse que não estava vendo aquele ato? Não. O pecado deveria ser castigado. A ira de Deus deveria ser satisfeita. Então, aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós.
conforme Paulo nos diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Ele se fez maldito, Gálatas 3, versículo 13. E ele fez tudo isso em nosso lugar, no lugar dos eleitos de Deus, escolhido desde a eternidade. Ele foi transpassado por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Deus Pai colocou sobre ele a iniquidade de todos nós e o condenou em nosso lugar. Naquela hora, o justo morria pelos injustos. O Cordeiro inocente de Deus derramava o seu sangue por pecadores culpados. Este foi o preço do nosso perdão. Tudo isso foi feito para que Deus ouvisse a oração de seu Filho: Pai, perdoa-lhes. Para que estes transgressores sejam perdoados, é necessário que alguém morra em lugar. E quem faz isso é aquele que está rogando ao Pai perdão. A missão de Cristo Jesus aponta, portanto, para a realidade do homem natural. Todo homem sem Deus é um transgressor de sua lei. E como transgressor, ele necessita de um intercessor santo, irrepreensível, sem mácula alguma. Afinal, os transgressores da lei estão cegos e necessitam terem seus olhos abertos. Os transgressores da lei, os pecadores, estão em dívida e eles necessitam que alguém pague os seus débitos. E porque em Cristo Jesus nós temos um intercessor santo, perfeito e eficaz, a oração de Cristo foi atendida. Ele intercedeu pelos seus eleitos, que outrora, antes de serem tocados pela ação regeneradora do Espírito Santo, eles estavam mortos em seus delitos e pecados, surdos para o Evangelho, cegos para a beleza de Cristo Jesus. E foi por estes transgressores, pecadores malditos, no entanto, eleitos pela graça de Deus, estes foram salvos e resgatados desta condição tão hedionda, tão horrorosa que eles se encontravam. Ele intercedeu pelos seus eleitos e muitos desses eleitos tinham participado de sua crucificação. Mas a intercessão de Cristo na cruz por eles recebeu a resposta na conversão de 3.000 almas no dia de Pentecostes. E até hoje a oração de Cristo Jesus tem sido respondida no fato de que muitos têm tido seus olhos abertos, entendido que seus pecados levaram Jesus à cruz, e muitos têm se arrependido desses pecados e confiado tão somente naquele que os redime de toda iniquidade, pecado e transgressão. Meu irmão, minha irmã, estas verdades nos levam a algumas implicações práticas. Primeiro, devemos ter uma vida de intercessão. Ao orar pelos algozes, Jesus não somente nos deu um exemplo perfeito de como devemos tratar aqueles que nos prejudicam, mas também nos ensinou a nunca considerar algo como além do alcance da oração. Meu irmão, não há pessoas irrecuperáveis para Deus. Portanto, ore para que o Senhor tire as escamas que cegam os olhos de muitas pessoas, de tantas pessoas. Ore para que Ele resplandeça a sua luz no coração de seus eleitos, a semelhança daquele soldado que após Jesus expirar caiu de joelhos e disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Afinal, não há poço mais fundo que a graça não seja mais profunda ainda para resgatar o pecador. Pois onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se Jesus orou por perdão aos seus malfeitores, com que direito nós, seus seguidores, temos de agir de modo diferente de nosso mestre? C.S. Lewis certa vez afirmou: ser cristão é perdoar o imperdoável
pois Jesus perdoou o imperdoável em nós. Ser cristão é ser alvo da obra salvífica de Cristo, mas também refleti-la em nossos relacionamentos. Logo, Cristo Jesus sofreu para nos perdoar. Ele absorveu nossas ofensas e devemos fazer o mesmo em relação àqueles que nos ofendem. Eu desejo para você é que, ciente do que Cristo Jesus fez por você, ciente do que Cristo Jesus fez por você naquela cruz e estimulado pela gratidão a Ele por tamanha salvação, você ore como Cristo Jesus orou e perdoe como Ele perdoou, refletindo deste jeito o perdão e o amor imensurável de Deus Pai, que é refletido, que é revelado, que é expresso no fato de que Cristo Jesus morreu para perdoar pecadores. Deus os abençoe.